Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, Deus me inspirou agora a eu refletir sobre como que a gente pode falar para uma pessoa que não é cristã, que não conhece a Cristo ou que tem alguns conceitos errados sobre Deus, talvez. Enfim, como a gente pode explicar para uma pessoa que não acredita em Deus o quão bom é obedecê-lo, é estar perto dele, o quão bom é seguir as ordens de Deus, o quão bom é conhecer a Cristo, o quão bom é, depois de você conhecer a Cristo, você entender o que ele falou pra gente e começar a seguir a vontade dele. Não adianta eu dizer para uma pessoa que estar perto de Deus é bom porque ele é a fonte do bem. Porque se essa pessoa não acredita em Deus, não vai fazer sentido para ela eu usar o argumento de que Deus é a fonte do bem e por isso é bom estar perto dele. Porque se ela não acredita em Deus, esse negócio de que Deus é a fonte do bem já elimina na cabeça dela. Então, é como se eu estivesse dizendo que. É como se eu tentasse convencer para uma pessoa que chocolate é bom porque é bom. Ou quando um pai e uma mãe falam assim: tô te mandando fazer isso. E o filho pergunta por quê? Porque eu quero e porque você tem que fazer. Se o pai e se a mãe não explicam, não fica um negócio sem sentido. E se eu falo para você sobre algum alimento, alguma bebida que é boa e você me pergunta por quê, eu só digo porque eu acho bom, não vai fazer diferença nenhuma. A pessoa precisaria, de certa forma, experimentar esse alimento, essa bebida, ou a pessoa precisaria entender o argumento do pai e da mãe para poder entender o porquê que algo seria bom e assim poder tirar sua própria conclusão. Não, realmente, eu acho bom. Ou não, eu não gostei. Entende? Então, para a pessoa saber se Deus é bom ou não, ela precisa conhecer o que Deus propõe para a gente. E mesmo você não acreditando em Deus, você precisa ter a humildade de parar para pensar no que Deus fala sobre Ele mesmo através da Bíblia. Talvez você que é ateu, você não vai pegar a Bíblia para ler, você vai abrir com interesse assim. Você pode, se você quiser, estudar a Bíblia, mas só se for de coração sincero. A Bíblia, o próprio Deus escreve na Bíblia que aquele que se achega a Deus precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. E também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem se achega a Deus precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Se eu não me engano, isso está em Hebreus, capítulo 11, verso 11. Ou 1, verso 11. Ou 11, verso 1. Alguma coisa assim, tá? Eu acho que eu posso ler agora com vocês. Eu acho que não tem problema. Eu vou continuar o assunto, né? Afinal, esse é o assunto do vídeo, de falar como falar para uma pessoa sobre o amor de Deus, explicar para ela como é bom obedecer a Deus e seguir a vontade dele, mesmo que ela não acredite nesse Deus ou não conheça, não tenha conhecido muito esse Deus ao longo da sua vida. Vou fazer uma oração para poder entender o texto da Bíblia, para Deus te guiar também a entender bem esse vídeo. Espírito Santo, nos ajude a entender segundo a tua vontade o que o Senhor vai me usar para falar aqui. Eu te agradeço por essa oportunidade, o Senhor está escolhendo me usar. E abençoe essa pessoa, Jesus, a ser humilde e sincera e buscar refletir de sincero coração profundamente o que está escrito, o que está sendo dito nesse vídeo. Mesmo ela sendo cristã, mesmo ela acreditando no Senhor ou não. Porque esse vídeo não é para os arrogantes, esse vídeo não é para os cabeças duras, esse vídeo é para as pessoas de mente aberta, que estão dispostas a refletir e a entender. E eu te peço, Espírito Santo, pela minha fé que o Senhor me deu, pelo conhecimento que você já me deu sobre ti, que o Espírito Santo guie tanto a mim quanto a essa pessoa, mesmo que ela não acredite no Senhor, a entender durante esse vídeo a tua vontade, para mim e para a vida dela. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Eu olhei agora para a janela, para o céu, né? Aqui tá, vocês perceberam aqui que tá mais claro, né? Eu olhei agora e falei obrigado, Senhor, porque ele tá na minha janela, então eu tô conseguindo ver o céu e eu tenho costume de, quando eu falo com Deus, olhar para o céu. É muito bom. Parece que você está falando com Deus mesmo. E você está. Mesmo que você esteja de olhos fechados olhando para o chão, Deus te ouve, mas olhar para o céu é bom ao falar com Deus. Estou procurando aqui Hebreus. Tem até um estudo científico que fala que cruzar os dedos, né, das mãos ao orar, se ajoelhar e olhar para o céu, é meio que faz aparecer meio que uma... Enfim,
ativa uma área de Deus no seu cérebro, mas isso daí é. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não estudei sobre isso, tá? Mas isso daí a gente pode analisar em outro assunto do vídeo. Eu já cheguei aqui no livro de Hebreus, na Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 11. Não, não é isso. 1, verso 1. Não. Agora eu vou ver se é Hebreus 11, verso 1 ou 11, verso 11. Eu acho que é 11, verso 11. Não. Hebreus 11, verso 6. Tá até sublinhado aqui no meu Bíblia. Nem lembrava que eu tinha sublinhado. Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E que recompensa aqueles que o buscam. Eu fui lendo assim pausadamente para poder refletir. Talvez para quem nunca escutou esse verso poder refletir melhor. Agora eu vou ler um pouco mais unido as palavras, né? Para você entender um conceito geral. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não tem como agradar a Deus sem ter fé nele. Quando você se aproxima de Deus, você precisa acreditar não só que ele existe, mas que ele vai te recompensar se você o buscar. Baseado nesse verso, meus amigos, como a gente pode explicar o amor de Deus para uma pessoa que não acredita em Deus? Através do que a gente tem em comum. O que um cristão, um ateu, tem em comum? Os dois são humanos. E por serem humanos, os dois têm sentimentos, experiências, desejos incomuns na vida. Os dois, por exemplo, tiveram um pai e uma mãe. É uma coisa. Você pode até não ter estudado numa escola, mas todo mundo precisa de um pai e de uma mãe para nascer. Mesmo que tenha sido fertilização in vitro, enfim, qualquer coisa. De alguma forma você veio a esse mundo. E para você estar vivo, pelo menos nos seus primeiros anos de vida, mesmo que não seja pai ou mãe, você tem que ter sido pelo menos alimentado com água e comida por alguém. Mesmo que alguém não tenha te dado amor. Então, como seres humanos, ao longo dessa vida a gente tem contatos com outros seres humanos, através de coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida. Às vezes coisas boas e ruins que a gente escolheu fazer, às vezes coisas boas e ruins que a gente não tem nada a ver, que a gente não tem culpa, que a gente não escolheu fazer, a gente não escolheu antes de nascer em que família, com que pai e que mãe que a gente ia nascer. Se a gente ia nascer com um pai e com uma mãe, às vezes só com uma mãe, né? Na de uma mãe é óbvio, né? Mas às vezes se a sua mãe... Tem casos que a mãe abandonou e só o pai cuidou da criança. A gente não tem culpa no país que a gente vai nascer. A época, a gente poderia ter nascido há 1000 anos atrás. A gente não tem culpa desses detalhes. Mas a questão é a seguinte: através desses detalhes da sua vida, você reflete sobre o que aconteceu na sua vida, seja de bom e ruim. Você reflete, através dos detalhes e das coisas que aconteceram na sua vida, você reflete sobre o que aconteceu. Seja algo bom ou ruim, tenha sido esse algo bom ou ruim, escolha sua ou não. Pode ter sido alguma consequência da escolha de outra pessoa sobre a sua vida, coisa que não é culpa sua. Ou pode ter sido culpa sua, coisas ruins ou não. E através dessas experiências boas e ruins que você considerou sendo boas ou ruins, sendo elas culpa sua, ou seja, alguma coisa que você fez ou algo que alguém fez para você, você pode chegar a diferentes conclusões. E uma dessas conclusões, um desses assuntos que faz a gente refletir é sobre o amor de Deus e mais no sentido de experiências ruins, você duvida do amor de Deus e posteriormente você passa para você passa a fazer sentido, você passa então a para você chega à conclusão baseado em experiências ruins que você teve
ao amor de Deus, você passa a crer que Deus não existe, né? Você teve experiências ruins relacionadas ao assunto amor de Deus. Às vezes alguém te explicou mal o que era amor de Deus. Às vezes alguém que dizia amar a Deus deu um péssimo exemplo de vida. Só que Deus não tem culpa das pessoas que dão um mau exemplo dele. Eu não estou aqui como advogado para defender Deus e para defender um ponto de vista pessoal, mas é verdade. Às vezes pode ter acontecido de alguém falar mal de você para outra pessoa, e quando você foi ter o primeiro contato, conhecer essa pessoa foi meio hostil, foi meio estranha com você. E você se perguntou, nossa, mas por que será que essa pessoa foi estranha comigo? Eu nunca nem conversei direito com ela. E aí depois você teve o desagradável conhecimento, depois alguém te falou que alguma outra pessoa falou mal de você para essa pessoa antes de você conhecer ela, e quando você foi conversar com essa pessoa talvez não se sentiu bem perto de você, porque disseram para essa pessoa que você era ruim, e você não tem culpa disso. Às vezes, mesmo de alguma coisa ruim que você fez no passado, mas isso já passou. Se você se arrependeu, ou se você se arrepender, Deus te perdoou e Deus te perdoará. Só que não é ruim se alguém fala mal de alguém para outra pessoa e isso acaba impedindo o seu relacionamento de amizade com outra pessoa, né, de conhecer a pessoa, conversar, porque alguém, sem você saber, falou mal de você para outra pessoa. Às vezes as pessoas falam mal de Deus, pessoas que se dizem ser cristãs. Às vezes as pessoas falam. Não, as pessoas que. Cristãs não falariam mal de Deus através de palavras. Às vezes algumas pessoas falaram mal de Deus para você através de palavras. E às vezes pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs, falaram mal de Deus para você, mas não através de palavras. Falaram através de atitudes. Deram maus exemplos. Às vezes pessoas, tanto cristãs quanto não cristãs, deram maus exemplos para você. Na verdade, no caso, isso faria mais sentido se fossem pessoas cristãs, né? Às vezes, pessoas que se diziam cristãs deram um mau exemplo para você do que seria Deus. E você pensa, poxa, se essa pessoa se diz cristã, se diz acreditar em Deus e age assim, eu mesmo já dei maus exemplos. E eu sou cristão. Eu não tenho problema em falar isso, porque Deus me fez entender que eu sou cristão, mas eu não sou santo. Eu sou cristão, mas eu não. Eu sou cristão por quê? Porque eu aceitei a Cristo. E por que eu aceitei a Cristo? Porque eu entendi que eu sou pecador. Que eu preciso da salvação de Jesus Cristo para poder um dia poder estar no céu e então viver uma vida santa sem pecado. Mas essa não é a realidade agora. Eu aceitei justamente a Cristo porque Cristo veio morrer pelos pecadores. Agora o Espírito Santo me inspirou a entrar exatamente no assunto do vídeo. Como a gente pode falar de Deus para as pessoas que não acreditam nele? Do amor dele e fazê-las refletirem como elas podem entender que obedecer a Deus é o melhor. Através do que é comum entre você e ela. O comum entre o cristão e o ateu é que os dois são humanos. Os dois passaram por experiências parecidas, tanto boas quanto ruins, mesmo tendo nascido em anos diferentes, em países diferentes, em condições financeiras, familiares, de pessoas, né? Mesmo tendo nascido em contextos diferentes. Como a gente pode explicar, como um cristão pode explicar para um ateu isso daí? As coisas em comum. O que são as coisas em comum? O ser humano, afastado de Deus, ele tem tendência a seguir os próprios desejos e buscar cumprir suas próprias vontades. Isso é natural. Se eu sinto vontade de tomar um milkshake de chocolate ou de assistir pornografia, eu sinto vergonha de falar isso, mas é verdade. Eu já assisti pornografia, eu já estive envolvido com isso. Se eu sinto vontade de, por ódio de alguém, por alguém ter feito mal contra mim, eu sinto um ódio e eu imagino como matar essa pessoa. Eu imagino o dia, a oportunidade, em que situação que eu poderia armar para matar essa pessoa. Vocês acham que isso não acontece? Isso já passou pela minha mente, isso passa pela mente de muitas pessoas, por isso que algumas pessoas matam as outras. Isso é verdade, isso é possível acontecer. O ser humano longe de Deus, ele tem desejos que não são bons nem para ele às vezes. Às vezes eu tenho... Claro, eu usei o exemplo de milkshake de chocolate aqui, né? De sorvete, enfim.
Mas qualquer outra coisa, se eu escolho beber ou comer algo que faz mal ao meu corpo, mesmo sabendo que faz mal, só pelo bel prazer, só pelo mero prazer, só pela vontade de sentir o gosto daquilo porque é gostoso, qual é o sentido de comer aquilo ou de beber aquilo? Porque é gostoso. O sentido está em ser prazeroso ao paladar. Mas ao mesmo tempo que tem sentido ingerir o que é mal para a saúde porque é prazeroso ao paladar, ao mesmo tempo que faz sentido por causa do paladar, não faz sentido por causa da saúde. Ao mesmo tempo que faz sentido para o paladar, não faz sentido para a saúde. Tipo, não, eu acho, aí já é uma questão de conceito, que não faz sentido você priorizar o paladar a priorizar a sua saúde. É melhor você priorizar a saúde ao paladar. E eu tenho conflito com isso. Às vezes eu ignoro a Deus e como a quantidade que eu quero, do tipo de comida que eu quero. Deus tem me ajudado e eu tenho percebido, glória a Deus, e não falo isso com orgulho nenhum. O Espírito Santo tem me feito perceber, me fez pensar agora durante a gravação desse vídeo que eu tenho melhorado em relação a isso. Eu melhorei e estou melhorando para a glória de Deus, para a graça de Jesus Cristo em relação à alimentação. Então são muitos exemplos. Vontade de matar pessoas porque pessoas fizeram... Ou não pode não ser matar, pode ser bater, enfim. Roubar alguma coisa de alguém por vingança. Não sei. Pornografia, má alimentação. Tantos maus exemplos que eu poderia pensar aqui, né? Em relação ao ser humano ter desejos pessoais, né? Então existem coisas entre os seres humanos, sejam eles cristãos ou ateus, em comum, que são esses desejos que a gente sente. E sem Deus, a nossa tendência, óbvio isso, ir atrás dos nossos desejos e realizá-los. Mas nem sempre esses desejos são bons. Às vezes esses desejos podem ferir, tanto emocionalmente, eu me sinto mal por alguém ter falado algo mal para mim, isso me machucou, isso me fez me sentir mal, eu fiquei triste, às vezes eu até chorei. Ou ferir fisicamente. Não só no ferir no sentido emocional de palavras, mas sempre ferir fisicamente. Às vezes, coisas que eu posso escolher podem acabar me ferindo fisicamente, emocionalmente a mim mesmo e outras pessoas. Então, qual é o sentido? Qual é o amor? Qual é o benefício que tem em eu escolher? Às vezes eu fico olhando para o meu rosto no vídeo, eu esqueço de olhar para a câmera. Eu tenho o costume de olhar para a câmera do celular enquanto eu falo. Qual é o sentido, meu amigo, minha amiga, atrás dessa câmera aí me vendo? Agora, quando eu imagino alguém atrás da câmera, eu consigo, sei lá, parece que Deus me dá mais amor para eu olhar para a câmera. Eu estou imaginando as pessoas que eu conheço, enfim, eu mesmo, enfim, atrás da câmera agora. Qual é o sentido, meu amigo, minha amiga? Qual é o amor que tem, qual é o benefício que tem em eu buscar alguma coisa simplesmente para o meu prazer? Se isso pode prejudicar a mim e aos outros. Você já parou para pensar que você pode ter feito coisas que prejudicaram outros? Já parou para pensar que pessoas mais velhas que você, da mesma forma como você, às vezes, pensou em algo para a própria vantagem e prejudicou alguém mais novo? Já parou para pensar que às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho pensou da mesma forma que você, um amiguinho da escola, pensou da mesma forma ruim que você pensou ao prejudicar alguém mais novo? Alguém, quando você era criança, mais velho que você, prejudicou você quando você era mais novo? Pode ter ficado um pouco confuso. Vou explicar. Você pode ter prejudicado alguém mais novo por ter pensado nos seus próprios desejos, e mesmo que seus desejos pudessem prejudicar alguém mais novo, você ainda assim o fez. Só que às vezes no seu passado, alguém que era mais velho que você fez a mesma coisa que você. Teve algum desejo que talvez fosse ruim em relação a você, talvez até estuprar você, ou você estava com frio e seu pai e sua mãe estavam numa situação de frio, que eles não estavam com tanto frio, mas você estava com frio e você queria ir embora, voltar para casa, e não, tipo, deixa pra lá, essa criança aqui tá só perturbando, ela não tá com frio não, isso daí é frescura. E elas continuaram ali, e você sentiu frio, até ficou doente, entendeu? Então, eu tô falando de situações difíceis aqui, como estupro, assassinato, roubo, pornografia, seguir o seu desejo de fazer... Não tá nem aí pra você comer. E aí a gente vê muitas pessoas que são obesas, né? Muitas pessoas que desenvolvem problemas de saúde, ataque cardíaco, né? Pessoas que têm suas veias cheias de gordura e não conseguem passar o sangue direito porque se entregam às próprias vontades de comer e beber. Isso é duro de falar, isso pode ser até a sua própria situação, mas como eu disse, esse vídeo não é para pessoas que são cabeças duras, esse vídeo são para pessoas humildes, que reconhecem até mesmo o próprio erro através do que o Espírito Santo está me falando aqui, às vezes até em relação à sua vida, às vezes está te machucando, está te incomodando.
Mas esse vídeo aqui não é para as pessoas cabeças duras, que não querem ouvir a verdade. Esse vídeo aqui é para as pessoas que, mesmo sabendo que estão envolvidas com o mal agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, que reconhecem os próprios erros, esse vídeo é para essa pessoa que reconhece o próprio erro e quer mudar. Não é para a pessoa que quer ser cabeça dura, que quer ficar discutindo por discutir, por provar que está certo e dizer que o que eu estou falando é errado politicamente, se for levar o politicamente correto. Eu não estou nem aí pro... acho que eu não posso falar isso. Mas enfim, eu não estou aqui levando em conta o politicamente correto. Eu estou aqui, o Espírito Santo que está me usando para poder falar para as pessoas que querem mudar de vida, que reconheceram que estão numa situação ruim, que querem mudar. E a única solução que E a única solução que foi mostrada para mim de maneira que fez sentido, a solução para eu me libertar dessa minha vida, desse ciclo que não acaba mais, de sempre me entregar às minhas vontades e acabar me machucando e machucando os outros, a única solução, meus amigos, é Cristo Jesus. É Deus, é o sangue de Jesus na minha vida. Eu me emociono ao falar sobre isso porque é verdade. Eu não sei, pelas coisas, como eu já falei para vocês aqui nesse vídeo, que aconteceram ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu não sei onde estaria se eu tivesse levado à frente esses pensamentos que eu tive. E tivesse matado pessoas, ou me entregado à pornografia, ou me entregue à minha vontade de comer o que eu quero, a hora que eu quero. Talvez eu tivesse uma pessoa bem mais desanimada. Eu costumava dormir tarde, talvez eu nem tivesse começado a faculdade, talvez eu estivesse dormindo tarde agora, até agora, só vivendo às custas dos meus pais, dormindo tarde, talvez eu estaria mais gordo, talvez eu estaria mais desanimado, sem vontade. Eu sei que isso é duro de falar porque pode ser essa situação, mas, meu amigo, minha amiga, perceba o teu erro e mude. Nossa, eu estou nessa situação. Então, nossa, esse cara aí maluco tá falando sobre Jesus Cristo, ele pode mudar a minha vida. Então, por que eu não posso dar uma chance para Jesus mudar a minha vida? Entende? Eu não sei porque eu falei esse cara aí maluco me referindo a mim mesmo, mas a Bíblia fala também que Deus, Jesus Cristo, ele vai abençoar aqueles que creram por meio da loucura do Evangelho. Isso Paulo fala, eu acho que em Romanos. Eu não me lembro o capítulo nem o verso, tá? Eu nem lembro como é que é o verso exatamente, desculpa, tá? Mas eu sei que Deus fala que, de alguma forma, ele vai abençoar aqueles que... Eu acho que agora está de acordo com a Bíblia, né? Aqueles que creram por meio da loucura do Evangelho. Tem um pedaço que Paulo fala, eu acho que em Romanos, usa essa expressão, loucura do Evangelho. Fala que o Evangelho... E também fala, né, em outros pedaços da Bíblia, o Evangelho é loucura, a mensagem de Deus, acho que está em Apocalipse, é loucura para aqueles que estão se perdendo. Ou seja, as pessoas, loucura não no sentido que eu tinha falado antes, né? No sentido, o que eu tinha falado antes, loucura, mas no sentido de que parece loucura, mas é algo bom, é algo que cura. É uma loucura que cura, é uma loucura que salva, é algo bom. Isso de que o evangelho é uma loucura, né? Mas uma loucura no sentido bom, uma loucura que cura, uma loucura que salva, uma loucura no sentido de que é algo diferente de que o ser humano está acostumado. Realmente, para a vida do ser humano normal, o evangelho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus existe, o Filho de Deus veio aqui morrer por mim, para me salvar, para me libertar desse meu jeito de ser e me trazer uma vida de paz de verdade, uma vida feliz de verdade, parece loucura. Nesse sentido, seria uma loucura boa. Mas num outro sentido, que seria uma loucura ruim, fala que o evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo. Ou seja, as pessoas que estão se perdendo, elas consideram o evangelho loucura no sentido de não quererem saber. Não, isso daí é loucura, eu não quero saber. A Bíblia diz que, nesse sentido ruim, o evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Ou seja, para você, meu amigo, que está aceitando, apesar de ser difícil ouvir isso, está aceitando que você precisa mudar, está sendo uma loucura boa, ou seja, está sendo uma loucura que vai te ajudar a se salvar por meio do poder de Deus. O Evangelho, vou repetir esse verso da Bíblia, não me lembro onde está em Apocalipse, depois você pode pesquisar no Google, eu não estou falando mentira aqui, tá? Mas, claro, então é bom saber onde está, né? Então, se você quiser, eu te aconselho a pesquisar no Google depois, pesquisar assim, com essas palavras, o evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Pesquisa assim, vou repetir, abre aspas, 2 pontos. O evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo,
Mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Pesquisa desse jeito no Google, você vai achar o verso da Bíblia, tá bom? Eu acho que é isso. Deus tocou no meu coração agora que eu não preciso mais falar, o vídeo já tá bem grande, 25 segundos, 25 minutos, 25 segundos, 25 minutos de vídeo. A gente não imagina quando o Espírito Santo nos vai inspirar que a gente vai falar por tanto tempo, porque 25 minutos para mim parece bastante tempo, né? Para que Deus tinha me... Eu não imaginava que pelo que Deus tinha me inspirado a falar ia dar 25 minutos. Eu imaginava que ia ser um vídeo curto de 5 minutos. Mas que Deus te abençoe, meu amigo e minha vida. Eu ia falar meu amigo e minha amiga. Eu falei meu amigo e minha vida. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Seja você... Não importa a idade que você tem. Seja você novo ou velho. Menino ou menina. Adolescente, no início da adolescência. Já no meio da adolescência, um jovem, um adulto, um idoso, uma pessoa... Enfim, uma criança, não importa a idade que você tem. Não importa o país que você está. Se você está escutando esse vídeo com legenda, traduzido, não sei nem... Enfim... em qual lugar que você está, se você nasceu rico, se você nasceu pobre, se os seus pais, se as pessoas, às vezes nem seus pais, mas as pessoas que te criaram muito mal, se você já fez coisas ruins contra os outros, se os outros já fizeram coisas ruins contra você que você não tem culpa e você sofre hoje por causa disso, ou sofreu no passado, ou ainda sofre coisas do passado, meu amigo, há tanta confusão, né? Tanta coisa que acontece na vida que a gente não espera, que a gente faz, que os outros fazem, mas eu estou aqui para dizer, apesar de tudo, que por causa disso, por causa desses problemas, Jesus Cristo veio aqui por causa disso, por causa desses problemas. Jesus Cristo veio aqui para morrer por você, para te salvar, para hoje te dar uma vida de paz e começar a te libertar e te dar uma vida boa através do conhecimento que ele pode te passar através desse livro aqui. Porque se você aceita as palavras de Cristo através desse livro, se você ama, se você aprende a amar a Cristo, se você passa a conhecer a Cristo, se você obedece o que ele te orienta, está nesse livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você começa a viver melhor hoje. Mas não só Jesus Cristo veio aqui e morreu por você e permitiu que a Bíblia fosse escrita através de homens inspirados pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Filho é Jesus Cristo, enfim. Um conceito da Trindade que não vou explicar agora. Mas Jesus Cristo não veio aqui morrer por você e permitiu que a Bíblia fosse feita não só para que você tivesse uma vida boa aqui, se você escolher obedecer o que está escrito nesse livro, mas esse livro também te dá conhecimento sobre o céu. Um dia Jesus Cristo irá voltar. E aqueles que morreram acreditando em Jesus e sendo fiéis a Ele, aqueles que morreram em Cristo, mesmo que no último momento da vida tenham conhecido a Cristo e aceitaram Ele. Aqueles que morreram em Cristo, assim como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz conheceu Jesus nos últimos momentos. E Jesus olhou para eles e te disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Né? Então, as pessoas que morreram em Cristo, quando Jesus voltar, Jesus que está hoje no céu vai descer o céu. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os que já estão vivos e que aceitaram a Cristo vão ser transformados e levados para o céu. Depois de 1000 anos no céu, entendendo algumas coisas. Tem muitos assuntos nesse vídeo que eu falo que dá para puxar uma linha para outro assunto. Mas eu não vou ficar falando aqui de tudo também, senão o vídeo vai ficar muito grande. Depois que a gente for para o céu e passar 1000 anos lá entendendo algumas coisas, se você quer saber que coisas são essas, me pergunte. Se você quer saber mais sobre a Trindade, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição, me pergunte aqui nos comentários. Eu posso gravar outros vídeos sobre isso, mas também senão vai ficar um vídeo muito grande. A gente vai passar 1000 anos no céu entendendo algumas coisas. Vai descer aqui para a Terra. Aqueles que não aceitaram a Jesus vão ressuscitar de todo o tempo. Satanás e os seus anjos vão convencer essas pessoas que ressuscitaram mais aqui na Terra a atacar a cidade santa que vai estar descendo de Deus do céu. Depois que a gente passar esses 1000 anos lá, nós que fomos salvos vamos estar descendo numa cidade santa do céu aqui no planeta Terra. E Deus vai mandar fogo e enxofre sobre aqueles que não aceitaram a Cristo para serem destruídos. E aqueles que aceitaram a Cristo, que vão estar nessa cidade santa, vão morar aqui na Terra, o planeta Terra vai ser renovado, purificado, a natureza vai ser linda, nós vamos viver eternamente em paz e felizes, sem pecado, sem mal, sem você fazer coisa má para ninguém, sem ninguém fazer coisa má para você, e vai ser uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Sem você sentir vontade de fazer coisas mais para os outros, sem o outro sentir vontade de fazer, sabe? E sem, de fato, tanto a vontade de fazer o mal tanto a vontade de fazer o mal quanto fazer o mal vão ser retirados do meu e do seu coração. Tá bom? Tem
muitas perguntas, eu acredito, a serem feitas a partir dos assuntos que foram falados nesse vídeo, porque tem um assunto principal, mas para falar desse assunto principal foi necessário falar de muitos outros assuntos, né? Então, se você tem dúvidas, se você quer que eu fale mais sobre esses assuntos, me pergunte aqui nos comentários, eu posso gravar outros vídeos sobre isso. Mas por hoje é só, né? Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Eu até lembrei da frase That's all, folks. Isso é tudo, PP pessoal. Esqueci o nome do personagem que falava isso. Mas o Gaguinho, no português a gente chama de Gaguinho, né? Porque ele fala gago. Mas não, isso não é tudo, pessoal. A vida não é só essa. That's all, folks. Tipo, folks dá sentido. Não sei se é sentido de tolo, tipo, isso é tudo, galera. Então, não se iluda, porque a vida é só isso, isso é tudo. Não. A vida não é só isso. Isso não é tudo. Jesus Cristo morreu por nós para nos libertar, para vivermos uma melhor vida hoje e nos prepararmos para a volta de Jesus, que em breve irá acontecer, para a gente poder ir para esse céu, voltar para essa terra purificada e viver eternamente em paz com Cristo Jesus. Qualquer dúvida que tenha nascido no seu coração, qualquer pensamento e questionamento, enfim, que você tenha pensado ao longo desse vídeo, pode ser sincero, escrever aqui, de mente aberta e de coração, e, enfim, com amor, aqui nos comentários a sua sincera dúvida, e pela graça de Jesus Cristo, em breve eu vou estar fazendo outros vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Né? Por que Deus vai destruir aqueles que não aceitaram a Cristo? O que é isso de passar 1000 anos no céu? O que a gente vai entender lá? Quando que vai ser a volta de Jesus? Está perto? O que são os salvos e os perdidos? Quem serão os salvos e os perdidos? Quando será a ressurreição? As pessoas ressuscitarem, os salvos e os perdidos? O que é isso? Todas essas perguntas. Me pergunta aqui nos comentários. Futuramente Deus vai estar me inspirando a gravar outros vídeos sobre isso. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja para qualquer lugar do mundo, qualquer idade que você tem, enfim, já falei demais. Deus abençoe você.